Olá, meninos, tudo bem? Essa nossa aula de agora vai ser só exercícios. Vão ser alguns exercícios do Desenvolvendo Habilidades e dos complementares. O primeiro exercício que a gente vai fazer é o número 2 do Desenvolvendo Habilidades. Vamos lá? Página 257. No retângulo OYZW, então vamos fazer um retângulo. No retângulo OYZW. O E é um ponto do lado ZW. Isso, ZW para cá. Equidistante de O. Então aqui eu tenho que colocar um ponto E num lugar que eu não sei onde ainda. Só que fala que ele é equidistante do ponto O e do ponto Z. Então, esse segmento vai ser igual a esse segmento. Vamos até colocar uns símbolozinhos aqui para a gente lembrar que eles são iguais. O que mais que falou? A medida do ângulo WOE é esse ângulo aqui, ó. Aqui é 90, né? Esse ângulo aqui é 7 vezes a medida do ângulo ZOY. Então, como o ZO não tem nenhum segmento, a gente faz. Então, fala que esse ângulo é 7 vezes esse. Então, vamos chamar esse de 7x e esse de x. Então, a medida em graus do ângulo EOZ, qual que é o ângulo EOZ? EOZ, é esse ângulo aqui que eu quero. Deixa eu pegar outra cor. Esse ângulo aqui, ó, que eu quero, ok? Então, vamos falar o que a gente está observando, né? O que a gente está percebendo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um triângulo isósceles. O que acontece com os triângulos isósceles? Eles têm dois lados iguais e tem também dois ângulos iguais. Então, esse ângulo que eu quero é igual a esse aqui. Ok. A gente pode até chamar de Y, né? Por enquanto. Bom, outra coisa que eu percebo. Quando eu tenho retas paralelas, cortadas por retas transversais, os ângulos alternos internos são iguais. Quais são os ângulos alternos internos aqui? Esse e esse. Eles são iguais. Então, se esse ângulo aqui é x, esse aqui é x também. Se esse lado é igual a esse e esse ângulo é x, esse é x também. Pronto, ó. Agora ficou fácil. Quanto que é a soma desses três ângulos? 90 graus, porque no início falou que esse triângulo era um triângulo, ó, que esse era um retângulo. E retângulo tem os ângulos de 90 graus. Então, 7x mais x tem que dar 90. 7, 8, 9. 9x é igual a 90. X é igual a 10 graus. Que foi o exercício, que foi o ângulo que pediu. Então, é isso. Exercício 2 está pronto. Vamos agora fazer o exercício 3. Vou apagar porque esse exercício 3 é maior. Hoje a gente vai precisar de mais espaço. Ok, vamos lá. Deixa eu pegar um azul aqui. Exercício 3. No triângulo OYZ, o ângulo interno em O é igual a 90 graus. Então, é um triângulo retângulo que a gente vai ter que desenhar, né? A gente vai ter que desenhar um triângulo retângulo e colocar o ponto O aqui. Aí, não fala onde que é o ponto Z e o ponto Y. Então, a gente vai pôr em qualquer lugar aqui, qualquer coisa a gente muda depois, ok? O ponto H no lado YZ é o pé da altura traçada do vértice O. Você pega o O e traça uma altura. Todas
as alturas têm que ter ângulo de 90 graus. Aqui é o pé da altura, é o ponto H. E o M é o ponto médio do lado YZ. Vamos colocar o ponto M aqui, ponto médio. Ponto médio é um ponto que divide o lado no meio. Então, como divide no meio, vamos só indicar aqui que esse lado é igual a esse lado. Só pra gente lembrar. Nem ficou no meio, né? Nossa, ficou péssimo, mas tá bom. E o que falou também? Falou que o ângulo Y, que é esse aqui, o ângulo Y menos 2 vezes o ângulo Z, que é esse aqui, dá 10 graus. Então, é correto afirmar que a medida do ângulo HOM, eu quero esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar ele de quê? Alfa, pode ser? Ok, vamos lá. Bom, só isso que veio. Olha para você ver. O ângulo de início não era 90 graus, então quanto que é Z mais Y? 90, para dar o 180. Então, Y mais Z é igual a 90. Com essas informações, eu consigo resolver esse sistema, né? Vamos multiplicar, por exemplo, de cima por menos 1. Então, vai ficar menos Y mais 2Z é igual a menos 10. Y mais Z é igual a 90. Aí, a gente consegue achar o Z. 3Z igual a 80. Z igual a 80 terços. Horrível, né? Horrível, mas não tem problema não. 80 terços. Se o Z é 80 terços, quanto que vale o Y? O que falta para dar 90 graus. Então, vamos pegar Y é igual a 90 menos 80 terços. 90 menos 80 terços tem que fazer MMC. Dá 190 terços. Olha os números, gente, coisa horrorosa. 190 terços. Bom, outra coisa que é importante a gente relembrar. Toda vez que eu tenho um retângulo, as diagonais não são iguais e se encontram no ponto médio. Então, esse pedacinho é igual a esse, que é igual a esse, e aqui é um ângulo de 90 graus. Então, se eu tirar esse pedacinho do retângulo, eu tenho um triângulo retângulo. E aqui não é o ponto médio, então esse segmento aqui é uma mediana, como nesse exercício. A mediana é igual à metade da hipotenusa. Então, esse lado, que é igual a esse lado, é igual a esse lado aqui também. O triângulo é isósceles. Se o triângulo é isósceles, eu tenho dois ângulos iguais. Se esse é 190 sobre 3, esse aqui também é 190 sobre 3. E como é que eu vou achar o alfa agora? Eu posso agora colocar também, ó, esse lado é igual a esse lado. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo inteiro aqui, o inteiro. Então, esse ângulo inteiro é 80 terços. Mas eu estava pensando que a gente poderia fazer assim. O ângulo externo desse triângulo, de qualquer triângulo, o ângulo externo, é sempre igual à soma dos dois internos. Então, esse ângulo aqui é 380 terços. Agora, lembra que a gente, às vezes, trocou as letras? Porque 380 terços dá cento e tantos, né? Mais 90 passa de 180, então a gente vai ter que trocar. A gente vai ter que trocar todos os valores. A gente vai passar o 80 terços para cá, os 190 terços para cá, e aqui vai ser 80 terços. E trocar as letras também, né? Z e Y. Não falou lá no começo onde que era cada vértice.
Agora, então, esse ângulo é a soma desses dois. 80 terços mais 80 terços é 160 terços. Como é que eu faço para achar o alfa? Alfa mais 90 mais 160 terços é igual a 180. Ou alfa mais 160 terços é igual a 180. Ó, é igual a 90. Porque é a soma desses dois, né? Então, alfa é igual a 90 menos 160 terços. Ok, tá quase acabando o meu tempo. Agora eu faço um MMC. 270 menos 160 vai dar 110 terços. Esse exercício ele é bem mais complicado do que todos os outros que a gente fez já, né? Mas a gente tem que fazer os exercícios complicados, né? Não tem jeito. Esse é do Ceará. Ceará agora só tem exercícios legais, né? Então é letra C, 110 terços. No outro vídeo eu vou fazer mais alguns exercícios para vocês, porque essa aula é só pra gente treinar.